Você já tentou mudar alguma coisa na sua vida? Seja um comportamento, um hábito, uma mania ou alguma situação e acabou rodando e caindo no mesmo lugar? Você até tentou buscar ajuda, ler livros, tentou de várias formas, mas mesmo assim nada mudou significativamente? Hoje eu quero comentar com vocês a minha percepção sobre por que que isso acontece e às vezes não é o que a gente está pensando. Se você me acompanha, sabe que eu falo sobre autoconhecimento a partir da minha experiência real, das minhas reflexões, dos meus estudos. E eu não falo só de coisa boa, não, eu falo dos meus tropeços também, tá? Bom, gente, eu tô com. Bom, deixa eu dar uma. Se eu bocejar, se eu abrir a boca, vocês relevam, tá? Que eu não edito o vídeo, eu não corto o vídeo. E é isso. Esse vídeo, ele nasceu de uma percepção minha. E eu comecei a mudar a forma que eu estou entendendo o meu processo de transformação, de mudança. Tá? Então, muito tempo eu achei que era falta de disciplina, que eu não tinha força de vontade o suficiente, ou que eu não queria de verdade que aquilo acontecesse, tá? Mas eu percebi que sustentar essa mudança que eu tanto queria não era falta de disciplina, falta de motivação, era falta de clareza, tá? Então, eu tentava transformar algo que eu ainda não tinha conseguido enxergar de verdade. E aconteceu comigo, eu acredito que acontece com muitas pessoas, e a gente acaba processando a nossa realidade por um filtro, e muitas vezes da nossa emoção e dos nossos pensamentos, tá? Então, você tá lá com mágoa, com raiva, tá com vergonha, com muito medo, e você acaba enxergando por esse filtro seu e não o que realmente aconteceu, tá? Então, acaba ficando mais difícil transformar alguma coisa quando você está tentando mudar uma história distorcida pelos seus filtros e não pela realidade, tá? Então, eu trouxe uma situação que, inclusive, isso já aconteceu comigo e eu percebi muito tempo depois, que eu dava uma opinião sobre alguma coisa para alguém e, no fundo, eu percebi que isso era inveja, entende? Então, eu não conseguia ver a realidade da situação em si. Eu estava olhando aquilo através do meu filtro de, de emoção, da minha forma de pensar sobre a vida, sobre aquilo. Tá? Então, recentemente eu assisti uma palestra da professora Lúcia Helena Galvão, e ela disse uma coisa que eu fiquei pensando, que é: nós precisamos constatar para poder transformar. E parece simples, mas ao mesmo tempo é algo profundo, porque constatar uma coisa não é reclamar do que aconteceu, não é você ficar ali remoendo, se culpando, mas é você olhar para a realidade sem aquele julgamento excessivo, sabe? Nem se fazer de vítima, mas falar: poxa, isso aqui aconteceu, e o que eu faço com isso? Entendeu? É um ato de consciência sobre si, sobre você, e não de frieza. E quando a gente leva isso para o lado pessoal, como se a vida tivesse, sei lá, implicando com a gente, ou tudo fosse contra a gente acaba perdendo
a perspectiva das coisas, né? A gente vira um personagem da história e acaba não conseguindo enxergar com clareza o que realmente está acontecendo. E a consciência, ela vem antes dessa mudança, tá? Então, quando a gente percebe que está num ciclo preso ali, tem algumas perguntas que a gente pode fazer para ajudar a entender, tá? Então, o que realmente aconteceu? Sem o filtro da sua emoção, do seu pensar. O que eu fiz ou deixei de fazer com aquilo? E o que está ao meu alcance que eu posso fazer agora, nesse momento? Essas perguntas, ela tira a gente de um personagem e coloca a gente como observadora da nossa história, né? A gente realmente tá ali observando, como se você pegasse ali e falasse, poxa, deixa eu ver ali. Você sai ali da cena para poder ver. E aqui um ponto importante é que não é que você precisa ser uma pessoa fria, que você não pode sentir. Pelo contrário, quando a gente sente, é algo que faz parte de nós, ela é real. Então a dor é real, a mágoa é real, a raiva que a gente sente é real. Só que a questão não é negar isso, mas é não deixar que essa seja a única forma da gente ver aquela situação, tá? Então, é você desenvolver mesmo essa consciência de que existe outras formas de ver aquilo, tá? Então, quando eu comecei a olhar dessa forma, inclusive a praticar isso quando aconteceu alguma coisa, a ver para esses padrões meus sem ficar me julgando, mas também não fingindo que não estava acontecendo nada comigo, percebi que realmente as coisas começaram a mudar, tá? Mas porque eu parei de tentar consertar aquela versão minha ali distorcida e eu comecei a trabalhar de fato o que estava ali, sabe? A trabalhar com aquilo mesmo que estava acontecendo. Então, constatar não é você aceitar ali e não fazer nada. Ele é o primeiro ato de quem decide mudar, de transformar alguma coisa. Então, você não muda o que você não enxerga, entende? E você não enxerga direito quando você está no meio de uma confusão emocional. Então, o caminho é quando você decide olhar para aquilo com coragem, porque a gente precisa ter coragem para ver, até porque as nossas sombras serão expostas, as nossas dores são expostas, e só que é uma maneira da gente poder mudar as coisas com efetividade, né? Com verdade. E se tem alguma coisa na sua vida que você sente que você ainda não conseguiu enxergar com clareza de verdade, eu quero ler, comenta aqui nos comentários. E se você quer trabalhar esse processo de dentro para fora, desenvolver com mais clareza, sair de ciclos repetitivos, inclusive entender de verdade, eu tenho um espaço criado para isso. Eu vou deixar o link na descrição e eu te espero lá.